Boa noite, amores e amoras. Como é que vocês foram de Natal? Eu espero que vocês tenham ido muito bem. Eu desejo de todo o meu coração que vocês estejam com a família de vocês, que estejam vivenciando momentos de luz e de paz. Que a noite de Natal seja lembrada não por causa de presentes, troca de presentes, né? Mas por trocas de afetos. E hoje a nossa live... eu quero conversar com vocês o seguinte. Vocês já repararam que as pessoas falam assim, eu comi muito durante o Natal, né? Eu comi muito durante o Natal, eu como muito no Ano Novo e é por isso que eu engordo. Gente, o ano tem 365 dias. 365 dias. Não é por causa do dia 24 e 25, do dia 31 e 1º que você vai engordar. Não é, de verdade, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que começar a ficar atenta é nas mentiras e nas historinhas que você conta pra você, né? A gente não engorda da noite pro dia. Como a gente também não acaba com o casamento da noite pro dia. Como a gente também não vai mal num trabalho na noite pro dia, no emprego. Então, assim, tudo tem muita dedicação. E aí, um dos vícios, né, que as pessoas têm, né, é a comida. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Por que que os vícios surgem no nosso cérebro, tá? O que que faz com que os vícios surjam no nosso cérebro? Então, hoje eu vou especificamente falar dos vícios alimentares, como é que eles surgem e como é que você pode se ajudar e também os profissionais de emagrecimento podem ajudar os seus clientes, né? Então, todos nós, gente, todos nós temos algum tipo de vício, todos nós, tá? Sem exceção. Às vezes um vício de fala, carioca, por exemplo, tem mania de falar puxando S, né? Não é verdade? O paulista tem um outro sotaque e assim por diante. Mas todos nós temos algum tipo de vício, tá? Mas aí eu pergunto a vocês. Algumas pessoas dizem assim, mas esse meu vício aqui é bom. E esse meu vício aqui é ruim. Gente, hoje eu quero falar para vocês, especificamente, que você pegue papel e caneta e que você anote o que eu vou falar aqui para que você entenda como é que os vícios alimentares e todos os outros vícios são formados aí no seu cérebro, tá? E se você realmente quiser se ajudar, é muito importante que você entenda isso, tá? Então, é importante que você compreenda como que isso funciona dentro do seu cérebro, dentro do nosso cérebro. Porque aí fica muito mais fácil você realmente conseguir se ajudar. Ou também, se você é um profissional que trabalha com emagrecimento, você vai conseguir ajudar melhor seus clientes, né? E aí você vai melhorar com certeza seus atendimentos, as suas consultas e seja lá mais o que for, tá? Então, boa noite para quem está chegando aí, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Então, assim, hoje a nossa conversa vai ser sobre esses vícios, né? Como é que eles se formam no nosso cérebro e qual é a importância de você conhecer sobre isso. Então, deixa eu me apresentar a você que está chegando agora. Eu sou a Ana Durão, eu sou coach, né? Eu trabalho ajudando pessoas, né, a conseguirem modificar a mentalidade, mudança de mindset, para que realmente tenha uma vida equilibrada. Então, no dicionário, o que fala-se de vício? O dicionário fala o seguinte, que o vício é um hábito. É um hábito repetitivo, que vai degenerar ou que vai causar algum prejuízo àquela pessoa que é viciada. E aos que convivem com ele também, tá? Então, vamos interpretar aí o que é isso que está escrito no dicionário. O vício é um hábito, né? E aí, uma das coisas que eu já falei em outras lives aqui é que para a gente formar um hábito, tem um pensamento, um sentimento, uma ação e aí um hábito. Então, é algo que a gente faz repetidamente. Só que o vício, ele degenera. O vício não é algo bom. O vício é vício, ele degenera, tá? Então, ele sempre será uma coisa ruim, tá certo? Sempre vai causar algum prejuízo à pessoa. Então, esse termo do dicionário, né, diz o seguinte, que você tem a tendência habitual para um certo mal. Então, é uma tendência de hábito, tá, gente? Deu para entender?
Tá? Estão entendendo? Coloca os coraçõezinhos aí se vocês estão entendendo. Então, assim, gente, não existe vício bom ou vício maravilhoso. Ah, eu sou viciada em chocolate. Ah, eu sou viciada em adrenalina. Gente, vício é vício, tá? Pela definição do dicionário, vício é algo que degenera e não é bom, tá certo? Então, compreendendo, coloca os corações se vocês estão entendendo. Então, no dicionário, a gente vê que é uma forma bem pesada, né? É algo assim, degenerativo para o ser humano. Então, hoje, se a gente for falar aí, vícios bonzinhos não existem, tá? Não existe, porque a forma como o vício foi colocado lá no dicionário é algo realmente negativo. E aí a gente entende que é algo ruim, ok? Então, o vício acaba sendo algo assim, bem negativo e do mal, tá? Então, na verdade, como é que a gente forma o vício? O vício, gente, é sempre o hábito, lembra? Então, o hábito ele é formado como? Lembra que eu falei para vocês em outras lives aqui das engrenagens cerebrais. Então, você tem o pensamento que gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar em você uma ação. E se você repete essa ação diariamente, você vai ter um hábito, tá? Então, todo hábito negativo, todo hábito que te faz mal, que te degenera, é um vício. E hábito bom, né? É a dádiva, é a virtude, né? Algo bom. Ah, eu tenho o hábito de meditar de manhã. Isso é um hábito bom. Eu tenho o hábito de beber água durante o dia. Isso é um hábito bom. Agora, vício vai causar em você o quê? Um prazer momentâneo. Você vai ter um prazer momentâneo, mas... Oi, Fernandinha, tudo bem? Você vai ter o prazer momentâneo, né? Mas você vai ter degeneração, porque o vício, ele gera uma recompensa tardia, tá? E aí, você, por exemplo, quando fuma, você fuma porque tá nervoso, tá ansioso, tá preocupado, e aquele cigarro ali vai diminuindo, mas isso vai gerar em você mais tarde, lá na frente, uma recompensa tardia muito negativa, certo? E aí, não existe vício bom, tá? Esses comportamentos negativos que te fazem mal, que te degeneram, esses vícios vão gerar recompensa imediata para você, mas vai vir uma recompensa tardia lá na frente para você também, tá bom? Então, o vício negativo é um hábito, na verdade, negativo, tá? Fernandinha, bem-vinda, Eliot, bem-vinda, gente. Então, existem hábitos que são positivos também. São o contrário de vícios, né? São as dádivas. Então, quando eu falo assim, gente, beber água é um hábito bom? É uma virtude, é algo que te faz bem. Meditar é algo bom? É. Dormir bem é algo bom? Sim. Então, todo hábito bom, ele vai te gerar uma recompensa tardia positiva, né? Oi, Suzane, tudo bem, meu amor? E aí, o vício, ele vai te trazer uma recompensa imediata. O hábito bom, ele vai te trazer uma recompensa a médio ou a longo prazo. Agora, hábito negativo, gente, vício gera prazer imediato. Porém, a tua recompensa tardia, né, ela vai ser ruim, vai ser negativa, tá certo? Então, vício gera uma recompensa imediata, que é aquele prazer que você sente, lá na frente você tem a recompensa tardia, que é ruim. Já o hábito bom, ele vai gerar para você uma recompensa a longo prazo. Então, veja bem, a neurociência explica o seguinte, como é que se formam esses vícios alimentares? Então, agora, anota isso para você entender como é que a neurociência, ela explica toda essa questão do vício alimentar. Então, todo o nosso sistema nervoso, a primeira coisa que o nosso sistema nervoso faz, ele trabalha a partir das diferenças que ele percebe, certo? Então, o sistema nervoso, ele não gosta de nada que fique ali acomodado, de nada que se mantenha, de nada que se permaneça ali no mesmo lugar. Então, ele procura, na verdade, o tempo todo o diferente, tá? Existem, sim, dentro da neurociência, se vocês forem pesquisar, for pesquisar no Google, existe um termo dentro da neurociência que é adaptação de receptores,
tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele funciona com base na captação de estímulos do meio. Então, se os nossos receptores se adaptam ao som do ambiente, o nosso sistema nervoso vai procurar uma outra coisa que esteja diferente daquele som, para ele poder se ligar. E os nossos olhos, nossos ouvidos vão procurar por isso. Entendem? Então, se você chega num som que está num ambiente, né, que está um som alto, o nosso sistema nervoso, o primeiro impacto é aquilo. Tá diferente. Mas aí daqui a um tempinho ele já se acostumou com aquilo. E aí, naquele ambiente, ele começa a procurar as coisas em movimento. Por exemplo, numa festa são pessoas. Então, o nosso sistema nervoso acaba se acostumando com as coisas do meio. Então, ele está sempre à procura, na verdade, de alguma coisa que mude para produzir estímulos. Certo? Então, o que acontece? Quando você... Por exemplo, você está me olhando aqui. Você consegue ficar ligado aqui na tela porque eu fico aqui me movimentando. Mas se eu tivesse aqui estática, parada, o que vocês iam fazer? Com qualquer coisa ao seu redor aí, você iria se distrair. Mas como tem eu aqui me movimentando, falando com você, você acaba prestando atenção no que eu estou falando aqui, certo? Então, o nosso sistema nervoso, ele sempre vai procurar o quê? O diferente. Ele sempre vai procurar algo que esteja ali diferente do que a gente está acostumado. Porém, o nosso sistema, gente, existem áreas, circuitos que sempre estão repetindo sempre os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, as mesmas coisas. Entenderam? Então, a gente quer que o mundo mude, mas nós não queremos mudar. E aí, dentro disso, nós acabamos fazendo o quê? Criando a nossa identidade, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele tem esse conjunto de circuitos que vão estar sempre repetindo esses mesmos hábitos, esses mesmos comportamentos. Então, mesmo que a gente esteja procurando esse diferente dentro da gente, a gente sempre vai buscar fazer a mesma coisa. E aí, quando a gente quer continuar fazendo a mesma coisa, gente, o que chama isso? Para aí para pensar. Se você quer continuar fazendo a mesma coisa, o que chama isso? Zona de conforto. Então, nosso sistema nervoso, embora ele esteja sempre procurando algo diferente, porque ele não gosta de se acomodar e de nada que se acomode, ele, na verdade, ele vai estar sempre ao mesmo tempo querendo ficar ali na zona de conforto. Já viram pessoas que falam assim, segunda-feira eu começo a dieta, e a pessoa no início começa empolgada, porque aquilo é diferente para ela, e aí ela quer sair daquilo ali, mas aí por causa dessa volta dela para a zona de conforto, ela não consegue. Então, muitos obesos, muitas pessoas com sobrepeso, elas seguem comendo, né, a fritura, o alimento ruim, a gordura trans, biscoito recheado, em vez de escolher ter um outro comportamento. Deu para entender isso, gente? Então, nós achamos, na verdade, e nós pensamos também que comportamentos e hábitos somos nós, mas não. A gente na verdade, o que a gente percebe do meio, tá? Então, essa é a percepção da realidade. Nós somos o que nós percebemos do meio. Vocês já repararam que às vezes você vai na geladeira procurar uma coisa, você sabe que ela está ali, mas você não consegue ver a sua percepção ali naquele momento? Então, nós, na verdade, somos reflexo da percepção. Reflexo da percepção, não da realidade, tá? Nós somos reflexo da nossa realidade, não é da realidade do outro. Então, muitas vezes, eu percebo a realidade da minha forma, o outro percebe da forma dele, né? E é por isso que a gente está o tempo todo em mudança dos nossos comportamentos. E por quê? Porque nós somos frutos do meio. Nós somos reflexos da realidade. E aí, quem fica nesse efeito, né? Oi, Renatinha! Oi, Etienne, tudo bem? Oi! Gente, compartilha aí a live, tá? Chama seus amigos para virem assistir. Bota os coraçõezinhos aí para o Instagram começar a divulgar a live também. Então, quem fica naquele efeito Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim.
vai ter crise de identidade. Por quê? Nosso cérebro está sempre querendo algo que se movimente, algo que mude, né? Porém, lá dentro de nós existe um outro tipo de circuito que quer fazer todas as coisas iguais e sempre ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente procura algo diferente, né? Fora da gente, dentro da gente a gente não quer. Deu para entender isso? E aí, manter o comportamento estável, gente, traz consequências, tá? Que consequências, Ana Durão? Vocês sabem? Que consequências são essas? Olha só, gente. As pessoas que hoje elas não estão mudando, né? Conforme as mudanças do mundo, vocês veem a velocidade da internet, né? Pessoas hoje ficam o tempo todo conectadas. Então, pessoas que às vezes não se adaptam, elas ficam para trás. Essa é a realidade. E por quê? Porque os comportamentos vão ficando estáveis. Deu para entender? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí. Oi, Lucineide, tudo bem? Então, nós seres humanos, a gente tem a capacidade de antecipar, né? Então, a gente tem uma capacidade de, se eu fizer isso, vai acontecer isso, né? A gente tem essa coisa de querer antecipar e a gente gera uma ansiedade muito grande. Provavelmente, muitos de vocês já conversaram com vocês assim, se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso, né? Se eu fizer aquilo ali, vai acontecer isso. Não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui pode acontecer isso. Então, muitas vezes, quando você se elogia no espelho, quando você se trata bem, né? Você fala, você é fantástica, você é top, mas tem gente que chega na frente do espelho e se autodestrói, né? E normalmente quem é obeso, quem está aí na luta contra a balança, chega na frente do espelho, sim, e tem que tipo de comportamento? É o tipo de se elogiar, de falar coisas boas para si mesmo? Não, gente. É o comportamento de autodepreciação, de autodestruição. Fala coisas ruins, né? Só que aí, a gente muitas vezes faz certas coisas para quê? Para obter coisas no futuro, né? Então, os nossos próprios comportamentos, eles são mecanismos de sobrevivência. Vocês já pararam para pensar nisso? Até os alimentos que a gente muitas vezes seleciona, até os alimentos que a gente seleciona é de acordo com a capacidade que esses alimentos têm de nutrição. Mas a gente também seleciona alimentos conforme as nossas emoções. E é aí que eu quero falar para vocês. Esse é o grande problema. Porque os comportamentos são mecanismos de sobrevivência. Anotaram isso aí? Tá fazendo sentido, Etienne? Tá fazendo, Fernandinha? Vocês estão bebendo a aguinha de vocês? Então vamos pensar assim, ó. O bebê. O bebê, ele tem o reflexo da adaptação para receber os estímulos do leite materno. E aí, pela primeira vez, ele mama e vai sentir o gostinho do leite. Renatinha teve netinho agora, ela sabe, né? Então, ele sente o quê? O carinho da mãezinha dele, o carinho da mãe dele. E ele ama isso aí. É muito bom. Mas não é só por isso. É pela reação que o leite também vai causar no corpo dele. Então, o leite da mãe, ele tem açúcar também. E o açúcar chega na corrente sanguínea e chega no cérebro da criança. E aí, o que o cérebro faz? O cérebro libera a dopamina, que eu vivo falando para vocês. E depois a serotonina, que dá aquela sensação de prazer. E aí o cérebro se alegra. E aí esse comportamento acaba sendo reforçado sempre pela liberação de dopamina e depois pela liberação de serotonina. E aí começa a criar aquela ação de dependência. Vocês reparem que o bebê fica dependente daquilo. E aí, qual é o próximo passo? Quando o bebê está lá no 4º, 6º mês, começam as substituições, não é? O leitinho vai ser substituído por um suco. A frutinha, a papinha, né? E o suco, gente, tem muito mais açúcar do que o leite materno. O suco, ele acaba gerando no cérebro um reforço positivo em relação à liberação de dopamina e serotonina muito maior do que o leite. Muito maior. E aí a criança, ela começa a trocar o suco pelo leite. Tem crianças que conseguem ainda seguir com os dois. Os meus, por exemplo, mamaram até 1 ano e 4 meses. Mas tem crianças que depois que provam o suquinho,
eles não querem mais saber do leite materno. E aí, quando você leva a criança 1 ano e pouquinho na festinha de aniversário do coleguinha da creche, do priminho, né, para a festinha infantil, o que acontece com a criança ali? Eles começam a se deparar com muitas novidades. Novidades cheias de aditivos químicos, como a Coca-Cola, o bolo, né, de festa, e por aí vai. E aí, você pensa, o bebezinho tá vendo o pai bebendo a Coca-Cola. O que vocês acham que acontece? A criança, ela é inteligente e ela olha para aquilo e deve pensar, nossa, mas aquilo ali, papai e mamãe, aquilo deve ser muito bom. E aí o que vai acontecer? Ele quer tomar também. E aí ele começa a se balançar porque ele quer tomar também aquela coisa fantástica. Boa noite, gente, para todos vocês que estão chegando. Gente, vocês estão chegando agora. A gente está falando sobre por que os vícios surgem no nosso cérebro, tá? Então, você que está chegando agora, compartilha essa live, aperta o coraçãozinho aí para o Instagram poder chamar mais pessoas para poderem escutar sobre isso. Então, você imagina o seguinte, o bebezinho, ele tomava um leite materno, ele foi para o suquinho, para a papinha, e depois ele entra na Coca-Cola. E aí, gente, é uma bomba de açúcar. E aí descarrega uma quantidade enorme de dopamina circulando na corrente sanguínea da criança. Vocês estão entendendo? E aí a dopamina marca aquele evento. Ela marca quais são os elementos que proporcionam mais prazer, mais descarga de dopamina, mais calorias. E aí o cérebro dele fala, olha, esquece o leitinho, esquece o suquinho, porque tem coisa mais legal aí na parada. E aí quando tá ali no suco, quando tá no suco, né, o bebê fala, esquece o leitinho que tem coisa melhor. Quando ele vai para uma Coca-Cola, gente, esquece o suquinho que tem coisa muito melhor agora. Então, vocês percebem que é um vício se formando ali, é o cérebro dele marcando aquele evento e aí falando para a criança, Coca-Cola é muito mais legal. Eu vou receber muito mais dopamina, você vai ter muito mais serotonina. Oi, Rotina Gerado, tudo bem? Natana Oliveira, consultoria, Etienne. Então, o que vai acontecer então, gente? Essa criança, ela começa a viciar. Ela começa a viciar desde pequenininha. E aí você imagina, tem pessoas que no programa, no nosso método MCR, fala assim para mim, ai Ana, eu não consigo me livrar do refrigerante. Mas veja bem, ela passou 40 anos tomando aquilo. E ela quer da noite pro dia se livrar. Mas preste atenção. Se o cérebro recebe aquela quantidade enorme, o teu sistema nervoso recebeu, o que o teu cérebro diz para você quando tem aquela descarga enorme, né, de açúcar no seu sangue? E aí quando o teu olho vê, gente, porque os sentidos trabalham, não tem jeito, são gatilhos, tá? E aí o teu olho manda mensagem e aí o teu cérebro, nossa, que coisa fantástica. E aí a dopamina começa a aumentar, os níveis de dopamina aumentam, e aí, depois de uma meia hora, a serotonina vai começar a tomar conta, 20 minutos a meia hora ela começa a aumentar depois da ingestão, né? E aí a dopamina cai. Mas no momento que a dopamina está aumentando, gente, esse neurotransmissor, o que o seu cérebro está dizendo? Nossa, cara, você é um gênio. Que milagre é esse que você está fazendo? Porque eu preciso muito disso. Eu só preciso de 2.000 calorias para sobreviver por dia. Um feijão, um arrozinho, uma saladinha. E aí numa refeição, por exemplo, gente, se você for num fast food, você consegue me dar 5.000 calorias. E aí, onde a gente consegue esse milagre, né? Oi, Ale, tudo bem, meu amor? E aí, essas escolhas, né? Você presta atenção, gente. Você faz isso uma vez. E aí, você começa a achar que é você que está escolhendo. Que toda vez que, em vez de preferir o prato de feijão e arroz, não, eu escolho comer o fast food, eu escolho comer o X salada, mas depois que você faz essa escolha uma vez, essas escolhas acabam feitas. Quer você saiba ou não, inconscientemente. Inconscientemente. Por quê?
Porque você tem um sistema pronto para isso. Você tem um sistema pronto para isso. Você tem uma descarga de dopamina pronta para isso. Então, você tem um sistema que acaba escolhendo as coisas que você faz. Não é você. E é por isso que muitas pessoas acabam dizendo assim: nossa, quando eu vi eu já comi. Vocês já escutaram isso? Tá fazendo sentido, gente? Coloca os corações aí. E aí tem esse circuito no sistema nervoso que acaba escolhendo as coisas, que faz isso pelo sistema emocional, o sistema límbico, o sistema bottom-up. Então, o mesmo sistema, gente, presta atenção nisso, tá? O mesmo sistema emocional. Aí tem pouco coração. Vocês não estão gostando da live não, gente? Cadê os corações? Então, o mesmo sistema emocional que escolheu o sistema emocional, né? Que é o bottom-up. Eu já falei disso em outras lives, né? O mesmo sistema que escolhe isso é o... Ah, agora eu tô vendo os corações. Agora sim. Então, esse mesmo sistema que escolhe esse fast food pode escolher sentir o prazer através de outras fontes. Como, por exemplo, sentir a mesma descarga de dopamina, de serotonina, de adrenalina, de outra forma. Pode escolher em fazer uma competição, pode escolher sentir prazer através de uma outra coisa, brincando com o filho, andando numa montanha russa, pode sentir prazer fazendo sexo. Gente, existem milhares de fontes de prazer sem ser a comida. Entendem? Entenderam, gente? Tá fazendo sentido isso? Coloca aí os corações. E aí, gente, você não tem necessidade de estar comendo o tempo inteiro. Entenderam? Vocês podem procurar outras coisas para ter essa dopamina, essa serotonina liberada no teu corpo. Então, veja bem, o teu cérebro, ele não precisa sentir prazer e liberar dopamina com a comida. Ele pode sentir prazer com outras coisas. Basta você começar a trocar. Troque essa sensação de prazer por outras sensações de prazer. Entenderam? Existem no meu programa fechado algumas técnicas que eu ensino, né, que é o programa de 3 meses, onde as pessoas elas aprendem as técnicas para elas poderem vencer e se conhecer e se libertar disso tudo, principalmente desses vícios. Então, uma pessoa que pula, por exemplo, de paraquedas, tem gente que vicia naquilo, quer pular todo fim de semana. Pessoas que fazem competição, elas acabam competindo sempre e viciam na competição. E tem pessoas que viciam em sexo. E tem pessoas que viciam em álcool. E tem pessoas que viciam em drogas. E tudo tem liberação de quê? Eu só quero que vocês entendam isso. Tudo tem liberação da dopamina. Entenderam? Então, gente, vício positivo, anota aí, não existe, tá? Não existe vício bom. Agora, vício negativo é o vício que te degenera. Não existe vício positivo. Existem hábitos bons e hábitos ruins, que são os vícios, tá? Hábitos bons são as virtudes. São aquelas coisas que levam você para um outro nível, que fazem você melhorar. Agora, o vício negativo, o hábito negativo é o vício, tá? Entenderam até aí? Então, hábito positivo existe, vício positivo não existe. Ah, eu sou viciadinha no chocolatinho. Eu tô lutando. A falta do remédio da ansiedade está fazendo efeito agora. Preciso urgentemente arrumar uma paixão para me tirar a vontade de comer. Ale, uma das coisas que ajuda muito a diminuir a ansiedade é o trabalho feito com a respiração. Respiração, saber fazer a respiração diafragmática, ela diminui, porque ela aumenta os níveis de oxigênio no seu cérebro. Então, ao aumentar os níveis de oxigênio no seu cérebro, você automaticamente vai diminuir os níveis de ansiedade. Mas, para isso, você tem que treinar essa respiração. Então, começa puxando o ar, contando 4, segurando 4, soltando 4. Depois você dobra para 8 esse soltar. Mas comece a fazer essa respiração, porque a respiração é uma técnica muito usada para diminuir a ansiedade. Então, gente, eu quero que vocês entendam que esse círculo vicioso, tá?
da motivação pela dopamina e por que que você às vezes não consegue largar o doce, a coxinha, o salgadinho, o macarrãozinho, os carboidratos, eu vou te citar o exemplo, tá? Então preste atenção, a cocaína. A cocaína, ela muda o cérebro. Como? Ela impede que a dopamina seja destruída no seu sistema nervoso. Daí, a dopamina fica o tempo todo em alta, no pico máximo, no cérebro. E aí, isso é o que acontece também da mesma forma com o alimento, principalmente com os alimentos cheios de açúcar, os carboidratos. Então, por isso que as pessoas gostam tanto do nhoque, do macarrão, da batata. Então, quando você tem aquela vontade enorme de comer o carboidrato, seja porque você pensou, porque cheirou, porque sentiu, vem uma descarga muito grande no teu cérebro de dopamina. E aí vai fazer com que você entre em ação. É a dopamina que faz com que você entre em ação. Esse neurotransmissor está correndo ali na sua corrente sanguínea e você não consegue se controlar. E aí depois que você come, o que vai acontecer? Depois que você comer todo o carboidrato, todo o doce, todo o açúcar, aí começa a vir aquela sensação de relaxamento. Por quê? Porque aí você tem um novo neurotransmissor que começa a atuar. A dopamina começa a cair, no momento de euforia vai passando, e aí você come tão rápido, tem vezes que você come tão rápido, né, que é aquele momento de euforia. E aí vem a descarga de serotonina. E aí vem aquela sensação de prazer, de relaxamento. Oi, Cris, tudo bem, meu amor? E aí você começa a se sentir muito bem. E aí nesse momento que você está relaxando, a dopamina cai. Tudo bem? Eu te amo também. E aí essa dopamina, ela cai, a serotonina depois de um tempo vai cair também. E aí a pessoa vai querer sentir aquele prazer de novo. Esse prazer, o que vicia? É a comida? Não. É a liberação de dopamina que a comida traz. É isso que vicia. Então, por isso que a dopamina sempre vicia, tá? Então, pensa. Você tem um pensamento, uma visão, você sente o cheiro de um alimento, tá? Aí, quando acontecer isso, o pensamento, a visão, o cheiro, o que acontece? Começa a liberar dopamina lá no teu cérebro. E aí, depois vem o sentimento, vem a vontade de você comer aquilo, aquele bolo, aquele pudim, aquela torta, né? E aí o teu sistema já começa a liberar. Gente, começa a liberar desde a hora do pensamento. Aí vem o sentimento, a dopamina chega naquele pico máximo. E aí o cliente olha para ele e diz: ah, não, eu vou comer só hoje. Ah, amanhã eu faço. Ah, não, hoje eu vou comer. E aí você come. Você come. E aí, daqui a uns minutinhos, você começa a sentir aquela sensação de relaxamento, de prazer. Por quê? Porque liberou a serotonina, que é o segundo neurotransmissor. Que aí vai liberar para você o quê? Aquela recompensa imediata. Oi, Franciele, tudo bem? E aí, você vai ter essa sensação de prazer com a serotonina lá no alto. E ela começa a aumentar. A serotonina está aumentada, a dopamina ela cai, ela vai caindo, ela vai caindo. Ela estava no pico máximo e ela cai. E aí o que você faz? Daqui a 2 horas você quer de novo buscar esse prazer, essa recompensa de novo. E aí por que você quer buscar novamente esse prazer? Para aumentar de novo a dopamina. Porque a dopamina é o que vicia. E aí você vai em busca do prazer novamente. E aí você começa a pensar de novo nos alimentos. Você começa a pensar. Pode prestar atenção. Se você estiver às vezes de bobeira, sem fazer nada, você começa a pensar. E aí você fica buscando essa sensação do prazer o dia inteiro. Através, pode ser a coxinha, ou então não é mais esse alimento, é outro. E aí, gente, tem esse círculo vicioso que não demora. Tem pessoas, eu não sei vocês, mas o meu era muito rápido. Esse círculo vicioso era muito rápido no meu cérebro. Eu comia, eu engolia o negócio. Então, só existe uma outra forma de você liberar a dopamina. Através de esportes, através de dança, através de sexo, através de qualquer coisa que te dê a sensação de prazer, tá? É bem isso, é um círculo vicioso. Oi, Sandra, tudo bem? Então, não existe não liberar dopamina, tá, pessoal? Não existe.
Existe como você liberar pouca dopamina. Agora, qual é o problema da dopamina? O problema está na quantidade de dopamina que você está acostumada a liberar. Entenderam? Então, o teu sistema nervoso, ele percebe o seguinte, as diferenças, ele não sabe, por exemplo, os valores da dopamina, mas ele sabe onde ele estava e onde ele chegou com aquela comida. Entenderam? Então, quando ele chega aqui no fundo, ele quer de novo, ele quer sempre mais. Então, imagina o seguinte, você está aqui, né? Aí, você comeu um doce, você veio para cá. Aí, o que vai acontecer? Você comeu o doce, de novo, foi lá para cima de novo. Esse estado de euforia, de excitação, vai lá para cima. E aí vem a serotonina, a dopamina cai de novo, né? E aí, aquela sensação de bem-estar daqui a pouco passa, e aí você não quer ficar no estado down, você não quer se sentir assim. Mas você está sempre habituado a procurar isso na comida. Entenderam? Então, o seu sistema nervoso, ele não sabe. Ele não sabe quanto que deve ter, mas ele sabe os estados. Ele não quer ficar down, ele quer ficar up. Ele quer estar sempre na euforia. Então, por isso, a dopamina causa tanta dependência. Então, esse circuito, esse ciclo vicioso da motivação pela dopamina que a gente chama, é, na verdade, a motivação pelo prazer. Porque a partir daquela recompensa que esse circuito está dando, né, a recompensa que a comida está te dando, é que você realmente ativa e aciona e marca aquele evento. Entenderam? Então, a pessoa comeu o doce e ela identifica, comer o doce é show. O circuito marca o evento, libera a dopamina. E aí, quando gera essa recompensa, aí vem a serotonina e a partir daí, nas próximas vezes, o que vai precisar mais? Você vai ter a motivação para agir mais por essa recompensa. Tá fazendo sentido o que eu estou ensinando para vocês? Estão gostando da live? Coloca os corações aí que eu quero ver. Então, é um círculo vicioso que nunca acaba. E é por isso que muitas pessoas que estão com sobrepeso e obesas não conseguem se livrar, tá? É exatamente isso. Então, ele vai atacar direto. Entenderam? É isso. E aí vem aquelas frases, gente, para você poder comer. Ah, só hoje. Depois eu queimo tudo na academia. Ah, só uma não vai fazer diferença. Ah, já comi 3 rabanadas, uma mais não vai fazer diferença. Ah, eu comi a rabanada, agora eu vou comer o pudim, que não vai fazer diferença. E por que você diz essas coisas para você? Por que você tem esse diálogo interno? Porque você está com a dopamina a 1000. E a dopamina é que te mobiliza a fazer algo. E para você comer tudo aquilo. E aí depois a dopamina cai, a serotonina sobe. E aí o seu sistema nervoso vai dizer assim: meu Deus do céu, que coisa fantástica é essa que você está me dando? Eu senti uma sensação de euforia, um prazer enorme. Eu quero sentir isso de novo. Eu quero sentir isso de novo. E aí fica esse ciclo vicioso, tá? Fica esse ciclo vicioso e você não consegue. E se você não come para sentir prazer, como é que você fica? Você fica irritada, você fica ansiosa, você fica nervosa e em algum momento ou outro você vai fazer uma manobra e você vai atacar a comida sim. Porque se você não atacar a comida, o que vai acontecer? Você vai atacar outra coisa. Entenderam? Tem muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, gente, que elas se privam daquele alimento que deu prazer, né? De uma hora para outra. Né? E aí, o que acontece? Elas começam a se viciar em outras coisas. Eu tenho uma cliente que ela fez a bariátrica e quando ela veio para mim, ela estava viciada em sexo. Né? Ela trocou a comida pelo sexo. E o marido dela, de verdade, gente, estava cansado. Porque é o tempo inteiro. Então, você imagina, você precisando atingir esse estado de excitação que você estava acostumado. A cirurgia bariátrica é um dos melhores exemplos que eu poderia dar aqui. Por quê? É cortado o alimento de uma hora para outra. Você não trabalhou a tua mentalidade. Você não fez nenhuma técnica. Você não aprendeu. E aí você não tem mais aquele pico elevado de dopamina. E aí não tem a recompensa,
né? Aquela sensação de prazer, a serotonina. E aí teu sistema nervoso vai começar a procurar isso em outros lugares. Então tem outras pessoas que viciam, sim. Viciam em remédio antidepressivo, para ter sempre liberação de serotonina. Tem pessoas que viciam em álcool, tem pessoas que viciam em drogas, tem pessoas que viciam em sexo, tem pessoas que viciam em lata de leite condensado, e por aí vai. São coisas que geram bastante liberação de dopamina no cérebro e depois serotonina. Então são coisas que liberam muito esses neurotransmissores que são altamente, né? E são coisas que são altamente calóricas, em pequena quantidade. Mas por quê? Porque precisa continuar com esse círculo vicioso no cérebro deles. Então, muitas pessoas que mesmo fazem a cirurgia bariátrica, elas têm esse problema, elas viciam em outra coisa, tá? E aí tem muitas pessoas também que até se suicidam. Isso é muito sério, tá, gente? Isso é muito sério. Oi, Jackson, Juliana, Hebe, Ana, boa noite. Então, imagina... você tá acostumado com uma coisa e do nada você mudar. Então, na verdade, você tem que aprender a controlar esse sistema de dopamina e serotonina. Se você não aprende isso, principalmente antes de uma cirurgia bariátrica, você acaba tendo sérias consequências. Então, não é que eu sou contra a cirurgia bariátrica não, tá, gente? Faz quem quer, mas eu acredito o seguinte, se for uma equipe multidisciplinar, o médico, o psicólogo, o coach, né, para trabalhar essas questões do sistema bottom-up e top-down, mudar o pensamento, mais a questão do médico auxiliando a questão de hormônios, né, a todas essas alterações hormonais, eu acredito que sim. Aí tem muitos casos de obesidade que podem ser revertidos, em vez de chegar aí para uma bariátrica, tá? Eu sei que tem casos que às vezes não dá para resolver, né? Tem um programa que eu assisto no Discovery, né? Que é o do peso, né? São pessoas assim, com 200 quilos, né? Que não conseguem levantar. E aí você vê, assim, o quanto a autossabotagem está na vida daquelas pessoas. Elas se vitimizam o tempo inteiro, né? E a pessoa que está com elas sofre. Por quê? A pessoa que está com elas sabe que não é para fazer aquilo, mas a pessoa não sabe dizer não. E aí a pessoa que está obesa, que está com sobrepeso, principalmente uma obesidade 3, né? Ela se vitimiza. Ah, mas poxa, você vai fazer isso comigo, eu estou sofrendo. Gente, isso é um vício. Tá viciada sim, tá? E aí é importante você perceber as consequências disso. Entenderam? Então, quando você deixa de sentir prazer pela dopamina, pela liberação de serotonina, você vai produzir o vício de outra, vai procurar o vício de outra forma, sim, tá? E aí você pode se tornar às vezes uma pessoa mais magra, mas também mais doente mentalmente, entenderam? Mas também até psicologicamente, tá? E aí você pode ficar com uma psique abalada por causa desse desequilíbrio, que na verdade é um desequilíbrio de neurotransmissor. Estão gostando da aula? Vocês estão gostando? Coloca os corações aí. Gente, isso não é brincadeira. A obesidade é uma coisa séria. Eu fico vendo algumas blogueiras aí que estão com 150, 160 quilos e cada vez comendo mais para ganhar dinheiro. E se ela está escolhendo isso, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que estão seguindo isso. Obesidade é doença. Você não vê uma velhinha chegando a 90 anos com 150 quilos. Ela morre antes. Ela morre antes. Né, Cris? Não, cara, então às vezes médicos não entendem isso, nutricionistas não entendem isso. Então, às vezes, quem vai entender melhor isso é um psicólogo, né? Então, entender o ser humano, essa questão emocional, a gente vê que a gente está caminhando para muitas doenças aí, por conta da alimentação e do sedentarismo que a gente está adquirindo, né? Então, a Cris falou assim, corretíssimo. Então, é muito importante que vocês comecem a olhar para vocês com mais amor, com mais profundidade, sabe? Porque o obeso, nós que sofremos com sobrepeso, a gente sofre com isso. Porque existe todo um sistema hormonal de neurotransmissor, né, por trás que está ligado a esse vício. E muitas vezes você não sabe disso.
E talvez você que esteja assistindo aqui a minha aula, talvez você também não soubesse disso. Mas hoje eu quero trazer esse conteúdo para você, porque muitas vezes o obeso vai no nutricionista, a pessoa com sobrepeso vai no nutricionista e o nutricionista exige que ele faça. E se ele não faz, ele fica bravo, sabe? E vai no endócrino passa remédio. Gente, é um sofrimento, porque é um círculo vicioso. E a gente às vezes não sabe lidar com isso. Tá? E muitos profissionais da saúde nem sabem que isso existe. Então você às vezes passa o remédio, quer que a pessoa gere um resultado, mas a pessoa não está conseguindo lidar com as emoções dela. Então, eu acredito que a gente deva dar muita importância e levar tudo isso muito a sério. Muito a sério. Obesidade não é brincadeira. Essas pessoas que estão incentivando outras pessoas, principalmente jovens, a ficarem mais gordas e gordos, né? Eu acho que você tem que parar para pensar que é importante você olhar para você e trabalhar a tua mentalidade, a tua emoção, tá? E se entender, ver qual é o tipo de imagem que hoje você tem de você, tá? Porque se você não fizer isso, a tendência é que você sozinha não vai conseguir. Então é muito importante que você comece a agir pelo seu racional, pelo seu consciente. E como que você vai fazer isso? Fortalecendo seu sistema top-down, tá? E enfraquecendo seu sistema emocional. Deu para entender? Então, é isso, tá, gente? Eu quero que você... Estão bebendo água? Cadê a aguinha de vocês aí? Quem tá bebendo água, bota os corações aí. Então, esse círculo vicioso... Presta atenção no que eu vou falar agora. É que vai gerar em você essa compulsão, tá? E aí, vai ter uma hora que você vai estar tão viciado em açúcar que você não consegue chegar mais. Ó, os corações estão subindo. Não consegue chegar mais naquela quantidade de açúcar suficiente para dar o teu estado de euforia novamente, né? Aquele estado up, estado high, né? E aí... Você vai comendo, e a cada vez que você vai comendo, cada vez que você entra em compulsão, você precisa cada vez mais e mais, porque vicia. E cada vez você precisa liberar mais dopamina, porque aquela quantidade que você estava liberando da vez passada, o corpo se acostumou. E aí ele passa a querer mais e mais e mais. Obrigada, suas orientações são sempre incríveis. Cris, gratidão. Gratidão, né? É muito importante que a gente entenda o que acontece, porque quanto mais a gente come, mais serotonina a gente libera, mais prazer a gente sente. E quanto mais prazer a gente sente, mais depressão depois a gente vai ter. Então, quanto mais libera a serotonina, mais cai a dopamina. Quanto mais cai a dopamina, mais você vai para a depressão. E aí você entra no estado down. Entenderam? E aí, quanto mais no down você tiver, mais prazer você vai querer buscar. Sim. É simples assim. E aí, meus queridos, minhas queridas, meus amores, minhas amoras, vocês vão de novo querer liberar a dopamina. Então, veja bem, por que que as pessoas entram em compulsão nos finais de semana? Já pararam para pensar nisso? Por que que você entra em compulsão no final de semana? Ah, é sexta-feira, vou beber minha cervejinha, vou comer não sei o quê. Porque vocês ficam angustiados. Tem gente que odeia segunda-feira. Tem gente que odeia a sexta-feira. Quando chega a sexta-feira, odeia porque chega a segunda-feira. Olha que doido, gente. Olha que doido. E aí, a gente muitas pessoas acabam aguentando os dias de semana. Para quê? Para chegar no final de semana, elas acham que só vão relaxar no final de semana. Então, são pessoas que têm problemas nos relacionamentos, pessoas que têm problemas no trabalho, pessoas que às vezes não gostam do que faz. E elas acham que só o final de semana é o que vai relaxar elas. E aí elas procuram relaxar através da comida, da bebida, da cerveja, sei lá do que mais, gente. Né? Um monte de coisa. Então, procura liberar a serotonina, a dopamina através da alimentação. Mas, o que eu quero que você comece... Você pode
conseguir liberar isso através de outras coisas, que libera a dopamina e a serotonina, e não é só a comida. Então, normalmente, as pessoas passam 5 dias na semana no sufoco, na angústia, na depressão, e 2 dias elas querem sentir todo o prazer que elas não sentiram nos dias da semana. Ou elas se privam também, elas fazem aquela dieta com dor, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas no final de semana eu vou comer, né? E aí você se priva a semana inteira, pensando que no final de semana você pode. E aí são aquelas pessoas que emagrecem dia de semana e engordam no final de semana. É simples assim. Fora que tem aquela síndrome também de quando chega no domingo. Antigamente tinha o Fantástico, né? Hoje em dia eu não assisto mais, mas quem assiste já pensa assim, ai meu Deus, escutou a musiquinha do Fantástico, já começa a deprimir. A dopamina dela já cai, o prazer dela já vai embora, os pensamentos começam a ficar negativos, já começa a semana de forma terrível, e aí vai ter aquela semana inteira sem açúcar, vai fazer a dieta com dor, dieta com sofrimento, não vou comer nada do que eu não... Gente, eu não vou comer nem um pedacinho de torta, eu não vou comer nem um pedacinho de chocolate, porque eu vou deixar tudo pro final de semana. Porque aí eu vou sentir o prazer todo no final de semana. E assim acontece com o alcoólatra também. E aí a sua vida fica dividida, né? Você acaba tendo a sua vida dividida entre prazer e sacrifício, prazer e a dor. Prazer final de semana, dia de semana eu vou sofrer, né? Vou sentir dor. Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês podem ter prazer todos os dias. Vocês podem equilibrar isso. Porque aí vocês vão entender que de segunda a domingo vocês têm uma vida. Todos os dias para vocês viverem. Vocês têm relacionamentos para contemplar. Vocês têm filhos para olhar. Vocês têm o emprego de vocês. Vocês têm os amigos de vocês. Vocês têm os estudos de vocês. Vocês podem liberar neurotransmissor de outra forma. Você tem atividade física. Você tem, sabe? Então, gente, acontece o seguinte. Se você não olhar para isso, vai chegar o final de semana. Você se privou durante a semana toda. E aí, no final de semana, o seu sistema límbico, seu sistema emocional, seu sistema bottom-up diz assim: seu louco, você ficou a semana inteira deixando de sentir prazer e agora você vai me dar o que no final de semana? Eu não quero isso não. Não me faça mais sentir dor como eu senti. Eu quero sentir prazer. E aí, dia de semana tá lá. Não, tem que ter foco na dieta, tem que ter foco na dieta, foco na dieta, foco na dieta, foco na dieta. E fica querendo controlar o pensamento porque não sabe fazer isso. Porque assim, gente, são técnicas que você aprende, tá? E chega no final de semana você vai cair no vício. Então não resolve. Então por isso que eu digo, as minhas alunas do método MCR, Mente Corpo Renovado, elas sabem sim lidar com isso. Porque dentro do programa elas vão aprendendo técnicas, tá? Pra aprender a lidar com esse equilíbrio da dopamina que elas precisam. Então, gente, será que o doce é tão irresistível assim? Ou ele é só mais um doce que você já conhece? Será que realmente a comida é altamente irresistível? Será? Será que esse doce é altamente irresistível? Ou ele é só mais um doce que o seu cérebro já conhece? E o que eu quero dizer com isso para você? A relação com o doce, a relação com a comida, ela deveria ser assim. Eu gosto de doce, eu gosto dessa comida X, eu sei que o doce me engorda, eu sei que o doce não me deixa vestir aquela calça, eu sei que o doce não me deixa botar o meu biquíni, eu sei que o doce me leva para aquela vida que eu odeio, que eu não gosto. Então, hoje eu vou evitar isso. Por hoje eu vou ser 1% melhor do que eu fui ontem. Entenderam? Então, eu escolho comer esse doce quando, sei lá, eu estiver numa festa, eu estiver comemorando. Então, é muito importante você começar a ressignificar essa relação que você tem com doce e com esse alimento viciante. Eu sei que isso me faz mal, eu sei que isso me engorda. O que eu vou ganhar de nutriente quando eu comer isso? O que isso vai me trazer de bom? Que vida é essa que eu vou ter? Então,
Qual é a escolha que eu vou fazer hoje? Quais são as dores que eu vou ter se eu comer isso? E sem isso, eu posso conseguir, sim, ter uma outra vida. Uma vida em que eu caiba na calça jeans. E aí hoje eu escolho não comer esse doce, eu escolho comer esse outro alimento. Entenderam? Então você tem que começar a fortalecer o seu sistema racional. Então, hoje eu quero só te dar essa dica. Eu espero que você tenha gostado. A gente está chegando no final da live, tá? E quem chegou agora, volta lá no início, porque a nossa live tem muito conteúdo para você entender como que o vício surge no seu cérebro, como é que ele se forma aí dentro do seu cérebro, tá bom? Então, beijos para vocês, uma ótima noite, um ótimo final de semana, né? Amanhã já é sexta-feira, e aí repensem tudo isso que foi falado aqui, tá certo? Beijo!